Dando sequência aos vídeos relacionados à celebração do Dia Mundial dos Rins, em 12 de março deste ano, eu quero falar um pouquinho sobre a doença renal, um pouquinho sobre quais são as funções dos nossos rins. Então vamos começar assim. Quais são as funções dos rins? Filtrar toxinas, produzir urina, controlar os líquidos do corpo, controle dos eletrólitos, o controle da pressão arterial, produzir alguns hormônios muito importantes e influencia também no metabolismo ósseo. Quais são as principais causas? A primeira, sem dúvida, diabetes mellitus, tá? Em torno de 30 a 40% dos casos estão relacionados ao diabetes, seguido pela hipertensão arterial, as glomerulonefrites, doenças genéticas como a doença renal policística, o uso excessivo de anti-inflamatórios e alguns outros medicamentos tóxicos aos rins, doenças urológicas como os problemas de próstatas, cálculos renais, principalmente aqueles que são mais complicados como os coraliformes, e doenças reumáticas como lúpus, vasculites. E como que a gente faz o diagnóstico? Um exame simples de sangue, dosar creatinina. Com isso a gente consegue fazer o cálculo da taxa de filtração dos nossos rins. Associado, sempre importante, exame de urina. Ultrassom é também relevante, mas não é o essencial para o diagnóstico da doença renal. Quais são os fatores de risco? Idade acima de 60 anos, histórico familiar, obesidade, sedentarismo, tabagismo, doenças cardiovasculares, uma alimentação inadequada. Sintomas, principalmente na doença renal já avançada. Na inicial, geralmente é assintomática. Então, na doença avançada, nós vamos ter cansaço, inchaço nas pernas, urina espumosa, falta de apetite, coceira, falta de ar, náuseas, anemia. E ao contrário do que todo mundo imagina, a doença renal não causa dor. Qual seria o tratamento? Então, a gente tem que controlar as doenças de base principalmente. Controlar o diabetes, controlar a pressão alta, evitar anti-inflamatórios e fazer a automedicação, controlar o peso, a obesidade. E o acompanhamento médico se faz necessário quando principalmente a pessoa tem doenças associadas. Quais são as complicações que nós vemos, principalmente, como eu já disse, na doença renal avançada, tá? Nós vamos ter a anemia, a doença óssea, acúmulo de líquidos, hipertensão, que fica de difícil controle geralmente, distúrbio eletrolítico, né, do sódio, do potássio e de vários outros eletrólitos. Pode até ser associado a emagrecimento. O tratamento pode ser medicamentoso, dietético e em alguns casos mais grave, aí nós vamos ter que entrar com o tratamento de hemodiálise. Resumindo, a doença renal crônica ela é muito comum e silenciosa. Quaisquer dúvidas, agende uma consulta com o seu médico, não precisa ser um médico nefrologista. O seu clínico já é capaz de fazer o diagnóstico e, se for necessário, ele vai encaminhar para a nossa especialidade para dar continuidade ao tratamento.